Imagine que você se reúne com os amigos para jogar bola, e daí vocês se dividem em times. De quantas formas diferentes vocês podem formar times? Para contar o número de possibilidades de maneira bem rápida e fácil, você precisa conhecer o método de agrupamento chamado partição não ordenada, que é o assunto do vídeo de hoje. No último vídeo sobre análise combinatória, nós tratamos de partições ordenadas, que servem para agrupar elementos em subconjuntos ordenados, mas com a ordem dos elementos dentro do subconjunto sendo irrelevante. O método da partição não ordenada também agrupa os elementos em subconjuntos em que a ordem dos elementos dentro dos subconjuntos não interessa. Mas, diferente das partições ordenadas, nas partições não ordenadas, a ordem dos subconjuntos também não é importante, como o próprio nome já diz, partições não ordenadas. Pense no exemplo que citamos no início. Imagine que um grupo de 15 garotos se reúne para jogar futsal. De quantas formas diferentes esses 15 jogadores podem ser divididos em 3 times de 5 jogadores? Nós temos aqui um conjunto de 15 elementos que são os 15 garotos sendo divididos, ou seja, particionados, em 3 grupos, 3 subconjuntos, 3 partições. Será que a ordem desses 3 subconjuntos, desses 3 times é importante? A princípio não, a menos que seja atribuída alguma diferenciação entre esses 3 grupos. Mas não é o caso, nós queremos apenas saber de quantas formas diferentes podemos dividir esses 15 jogadores em 3 grupos. E sabemos também que a ordem dos jogadores dentro dos subconjuntos, dentro dos times, também não é importante. Um time formado por esses 5 jogadores permaneceria o mesmo time se apenas mudássemos a ordem dos mesmos jogadores. A junção dessas duas características, a ordem dos subconjuntos não ser importante e a ordem dos elementos dentro dos subconjuntos também não ser importante, faz com que nós tenhamos aqui um típico caso de partição não ordenada. Não é um problema que resolveríamos apenas com a fórmula da combinação, porque a combinação de 15 pessoas agrupadas de 5 em 5 apenas nos revelaria a quantidade de formas diferentes de compor um único time. E o que queremos saber é de quantas formas diferentes todos os 15 garotos podem ser divididos em 3 times diferentes. Uma vez formado o primeiro time, existiriam várias possibilidades de formar o segundo time com os jogadores restantes, mantendo o primeiro time inalterado. E cada uma dessas possibilidades daria origem a uma distribuição diferente dos 15 jogadores entre os 3 times. Alterada a configuração do primeiro time, teríamos novamente uma série de possibilidades novas. Perceba que nós temos nessa situação múltiplas combinações. Como chegar então ao número de partições não ordenadas de 15 elementos em 3 subconjuntos e descobrir a quantidade de formas de organizar esses 15 garotos em 3 times? O primeiro passo é calcular a quantidade de partições ordenadas, como se a ordem desses subconjuntos importasse. Depois nós vamos abater nessa quantidade as permutações possíveis dos 3 subconjuntos que geram repetições de times em posições diferentes. Assim, nós chegaremos à quantidade de partições não ordenadas. Vamos então calcular a quantidade de partições ordenadas aplicando o método já explicado aqui no canal. Usando o princípio fundamental da contagem e lembrando que temos aqui uma sequência de combinações, num caso de partição ordenada com 15 elementos distribuídos em 3 subconjuntos de 5 elementos cada, para formar o primeiro time ou subconjunto, teríamos uma quantidade de possibilidades correspondente à combinação de 15 elementos tomados 5 a 5. Para formar o segundo time, uma vez que 5 elementos já foram selecionados para o primeiro subconjunto, a quantidade de formas possíveis do segundo time é a combinação dos 10 elementos restantes tomados 5 a 5. Por fim, para formar o último time, uma vez que 10 elementos já terão preenchido vagas nos 2 primeiros times, temos uma quantidade de possibilidades correspondente à combinação dos 5 elementos restantes tomados 5 a 5. Pelo princípio fundamental da contagem, também denominado princípio multiplicativo, basta nós multiplicarmos essas 3 combinações para chegarmos à quantidade de possibilidades de partições ordenadas desses 15 elementos,
separados de 5 em 5 nesses 3 times. Perceba que a partição ordenada é como se fosse um arranjo simples, que tem como elementos os subconjuntos. O princípio é o mesmo, a ordenação é relevante e a cada posição são abatidas as possibilidades que já ocuparam as posições anteriores. Vamos então fazer os cálculos. Aplicando a fórmula da combinação, temos que a combinação de 15 elementos tomados 5 a 5 é igual a 15 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 15 menos 5 fatorial. Isso é igual a 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 10 fatorial. Vamos simplificar o 5 com o 15, o 4 com o 12, o 3 com o 3, o 2 com o 14 e o 10 fatorial com o 10 fatorial. Isso resulta em 1 vezes 7 vezes 13 vezes 3 vezes 11 vezes 1, que é igual a 3003. Ou seja, existem 3003 possibilidades de formar o primeiro time com 15 jogadores. Passando para a segunda combinação, a combinação de 10 elementos tomados 5 a 5 é igual a 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 10 menos 5 fatorial, que é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Vamos simplificar o 5 com o 10, o 4 com o 8, o 3 com o 9, o 2 com o 6 e o 5 fatorial com o 5 fatorial. Isso é igual a 2 vezes 3 vezes 2 vezes 7 vezes 3 vezes 1, que resulta em 252. Isso significa que existem 252 maneiras de formar o segundo time com os 10 jogadores restantes após a formação do primeiro time. Por fim, a combinação de 5 garotos tomados 5 a 5 é igual a 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 menos 5 fatorial. Isso é igual a 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 0 fatorial. Vamos simplificar o 5 fatorial com o 5 fatorial. 0 fatorial é igual a 1, conforme já explicamos em outro vídeo. O resultado, portanto, é igual a 1. Ou seja, depois de formar os 2 primeiros times, só existe uma possibilidade de formar o terceiro time, o que faz sentido, porque só restarão 5 jogadores depois de 10 dos 15 terem sido selecionados. Então o terceiro time já está automaticamente definido após a formação dos 2 primeiros. Multiplicando o resultado dessas 3 combinações, 3003 vezes 252 vezes 1, obtemos o produto 756.756, que é a quantidade de partições ordenadas que é possível obter num conjunto com 15 elementos particionados em 3 grupos de 5 elementos cada. Só que, como já sabemos, a quantidade de partições ordenadas considera a ordem dos subconjuntos como algo relevante. Nessa quantidade de possibilidades de partições ordenadas, as permutações dos subconjuntos entre si são contadas como possibilidades distintas. Observe, por exemplo, essa distribuição dos 15 jogadores. Esta é uma das 756.756 possibilidades de distribuição. Nas partições ordenadas, se trocássemos o primeiro time de lugar com o segundo time, já teríamos uma nova possibilidade de distribuição, embora os mesmos garotos continuassem todos juntos com os mesmos garotos. Essa contagem, considerando a ordem dos subconjuntos, só faz sentido se houver alguma distinção relevante entre os times. Por exemplo, suponha que cada uma das equipes vai receber um nome, Alpha, Bravo e Charlie. E você quer contar de quantas formas podem ser distribuídos os 15 jogadores entre os 3 diferentes times. Nesse caso, o mesmo conjunto de garotos estar no time Alpha ou no time Bravo gera possibilidades diferentes. Então a ordem é importante. O método de contagem a ser usado é o da partição ordenada.
Mas no caso que estamos resolvendo, nós não estamos fazendo nenhuma distinção entre os times, só queremos saber a quantidade de formas de distribuir esses 15 jogadores em 3 subconjuntos. Como já dissemos, é um caso de partição não ordenada. E para chegar ao quantitativo de partições não ordenadas, após calcular a quantidade de partições ordenadas, temos que dar mais um passo, que é abater as possibilidades que são meras permutações dos subconjuntos entre si. De quantas formas diferentes é possível permutar esses 3 subconjuntos? Para calcular, basta usar a fórmula da permutação. A permutação de n elementos é igual a n fatorial. A permutação dos 3 subconjuntos, portanto, é igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 6. Ou seja, para qualquer configuração possível dos 15 garotos em 3 times, é possível ordenar esses 3 times de 6 formas diferentes nas 3 posições. Isso significa que, de cada 6 possibilidades de partição ordenada deste caso, apenas uma é uma distribuição diferente de garotos entre os times. As outras 5 possibilidades são meras repetições das mesmas equipes, apenas ordenadas em posições diferentes. Então, tudo que precisamos fazer é contar apenas uma de cada 6 possibilidades das 756.756 possibilidades de partições ordenadas para chegarmos à quantidade de partições não ordenadas. Como fazer isso? Imagine uma pizza com 10 pedaços. Se quisermos pegar um pedaço de cada 5 pedaços do todo de 10 pedaços, basta dividirmos o todo, 10 pedaços, por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, se pegarmos um pedaço de cada 5 numa pizza de 10 pedaços, pegaremos 2 pedaços. Pela mesma lógica, se queremos contar apenas uma de cada 6 possibilidades de um todo de 756.756 possibilidades, basta dividirmos o todo, 756.756, por 6. Isso resulta em 126.126. Esta é a quantidade de partições não ordenadas de 15 elementos particionados em 3 grupos de 5 elementos. A quantidade de possibilidades de distribuir 15 jogadores em 3 times de 5 jogadores. Um número realmente espantoso. Se esses 15 jogadores jogassem futsal toda semana com uma distribuição diferente, demoraria mais de 2.400 anos para eles terem que repetir uma distribuição. Em qualquer situação de partição não ordenada, basta utilizar este mesmo raciocínio, calcular as possibilidades de partições ordenadas e dividir pela permutação dos subconjuntos. O resultado será o número de partições não ordenadas possíveis. Agora há pouco eu disse que a partição ordenada é como se fosse um arranjo simples de subconjuntos. Note que a partição não ordenada, por outro lado, é como se fosse uma combinação simples de subconjuntos. O princípio é o mesmo. A ordem não é importante, e o raciocínio para chegar à solução também é o mesmo. Para chegar à fórmula da combinação simples, como já explicamos em outro vídeo, nós simplesmente dividimos a fórmula do arranjo simples pela permutação das posições. E da mesma forma, para chegar à solução da partição não ordenada, nós simplesmente pegamos a solução da partição ordenada e dividimos pela permutação das posições dos subconjuntos. Este método de partição de elementos de forma não ordenada é bastante útil para resolver problemas de contagem e tem muitas aplicações práticas. Em qualquer situação em que é necessário contar as possibilidades de dividir todo um conjunto de objetos ou pessoas em subconjuntos menores, sem diferenciação entre subconjuntos, o método da partição não ordenada é útil para chegar à solução. E saber contar possibilidades é extremamente importante para calcular a probabilidade de eventos. Compreender quão provável é um evento, em muitas situações, é decisivo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E se você quiser acompanhar mais vídeos de matemática prática e ilustrada, se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, onde você também pode sugerir temas que gostaria de ver no canal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.